paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de oração. E hoje eu queria refletir com vocês sobre o patrimônio espiritual. E aí, tá preparado para descobrir quais são os seus bens que vão te acompanhar até o céu? E depois nós vamos orar sobre isso. Nós vamos orar para manter esse patrimônio espiritual. Vamos lá? E para essa reflexão, eu estou usando o texto do livro de Hebreus inteiro. Então eu não vou ler aqui, mas se você quiser ler na sua casa, é do capítulo 1 até o capítulo 13, nós vamos passeando por ele. O que é um patrimônio pessoal? Patrimônio pessoal terreno. O que seria isso? Quando a gente junta bens e a gente junta dinheiro, e casas, e construções, e prédios, e empresas, e bitcoins, e tudo isso, né? Quando a gente fica rico, a gente não leva esses bens conosco. Então, o patrimônio pessoal terreno aqui da Terra, ele não é algo que a gente leva para a eternidade. Nós não levamos ele conosco após a morte. O nosso patrimônio pessoal terreno, você conquista, você trabalha, você ganha, você junta. E esse patrimônio pessoal, ele é perecível, né? Esse patrimônio da Terra, ele pode se queimar, como os incêndios na Califórnia. As construções, dinheiro, terras, empresas, elas são suscetíveis a desastres da natureza. Os bitcoins, eles são suscetíveis à queda do mercado. E tudo isso pode ser roubado também. E quando a gente morre, o que acontece com todo esse patrimônio pessoal? Ele passa para um herdeiro. E essa é a chave da nossa mensagem hoje. Também, o patrimônio pessoal, ele faz pertencer. Ele faz você se diferenciar das outras pessoas pela sua classe social, por quem você convive. Note que das 5 pessoas que você convive, todas elas têm mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro que você tem. De amigos e de parentes próximos, geralmente você vai conviver aí com pessoas que ou são CLT como você, ou se você é rico, milionário, etc., são pessoas, as pessoas do seu convívio têm o mesmo poder aquisitivo. Por você ir para a mesma academia, por você frequentar o mesmo restaurante, por você trabalhar na mesma empresa que a pessoa. E agora a gente entra no que realmente importa, o patrimônio espiritual. O espiritual, nós vamos pegar aquela chave que eu falei para você do patrimônio pessoal. Quando você junta um patrimônio aqui na Terra, você não leva ele para a sua vida após a morte. Já o patrimônio espiritual, você leva sim a vida para a vida após a morte. No patrimônio pessoal, você pode herdar, você pode conquistar, trabalhar, mas você herda também. Do mesmo jeito, no patrimônio espiritual, você herda. No patrimônio espiritual, Cristo é o herdeiro de todas as coisas. E aqui é que nós começamos a entrar em Hebreus certamente. O livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 2, vou deixar aqui o versículo para você ver, diz que Cristo é o herdeiro de todas as coisas, principalmente do título de poder acima dos anjos. Então, Cristo, ele se fez herdeiro de todas as coisas, ele é o herdeiro de todas as coisas, porque ele é imagem de Deus. Então, ele é esse herdeiro de todas as coisas por ser filho de Deus e Deus ser o dono de todas as coisas e criador de todas as coisas. A terra e o céu são construções divinas, mas perecíveis. Está lá em Hebreus 1, versículo 10. Outro tópico que eu gostaria de ressaltar aqui, nós vemos no livro de Hebreus sobre o patrimônio espiritual. Somos irmãos de Cristo porque viemos de Deus, como ele é a imagem de Deus. Hebreus 2, 11. Já que nós somos irmãos de Cristo, e Cristo veio de Deus e é herdeiro de todas as coisas, nós somos co-herdeiros com Cristo. E também tem um versículo que confirma isso. Somos co-herdeiros com Cristo. Só que tem um porém. Antes de nós sermos co-herdeiros com Cristo, nós estávamos escravos. E escravo não herda. Éramos escravos. Escravos não herdam. E somente pelo sacrifício de Cristo é que nós vamos herdar com ele todas as coisas. Hebreus 1:14. Mas qual é dessas todas as coisas o patrimônio espiritual mais importante? A salvação. Como eu disse, a terra e o céu são construções divinas. E Cristo é o herdeiro de todas as coisas. E Cristo sim herda a terra e o céu. E nós, co-herdeiros, herdamos a terra e o céu. Porém, nos últimos dias, nos
dias do julgamento final, a terra e o céu serão destruídos. Então nós não herdaremos a terra e o céu. Nós herdaremos, sim, a salvação. E a salvação, sim, é o nosso patrimônio espiritual. Aquele que nós levaremos depois que nós morrermos. Aquele que o ladrão não rouba e a traça não destrói. Aqueles que a natureza e o fogo não podem destruir. E aqueles que o mercado financeiro não abala. A salvação. Nossa coroa. E guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Somos casa de Deus se ficarmos até o fim, conservando confiança e esperança, né? Hebreus 3:6. Então, fique firme até o fim, cuide para que ninguém tome a sua coroa. Nós temos que herdar a salvação, porém nós temos que cuidar. Mas a gente chega já já nessa parte. Outro ponto que Hebreus nos fala sobre patrimônio espiritual é que os incrédulos não participam da herança. Está lá em Hebreus 13:18. Estou colocando aqui para você ler. Somos herdeiros das promessas de Deus. Incredulidade e promessas são algo que não combinam. Então, você já sabe, se você tem uma promessa de Deus, mas tá aí meio desconfiado que ela pode não ser verdade, lembre que a incredulidade não participa da herança. E nós herdaremos, segundo Hebreus, as promessas de Deus. Então, creia nas promessas que Deus prometeu para você, que você participará dela. Um exemplo que nós temos de pessoas que não creram e perderam a promessa foram os israelitas, né? Depois que saíram do Egito, o povo de Israel, guiado por Moisés, não herdou a terra prometida. Somente Josué e Caleb foram os que entraram na terra, porque os outros não creram que Deus podia dar aquela terra para eles. Todo patrimônio terrestre, quando você vai fazer um financiamento, você precisa de um fiador. Quando você vai se inscrever numa faculdade no FIES, você precisa de um fiador. Qualquer tipo de financiamento precisa que alguém garanta que você vai realmente pagar aquilo. E quem é o nosso garantidor da salvação? Jesus Cristo. Jesus é o fiador da nossa salvação. E está lá em Hebreus 7, versículo 22. Nossa herança também é eterna, segundo Hebreus 9:15. Além disso, Hebreus faz toda uma explicação acerca da morte de Cristo. Jesus é quem garante a nossa salvação. Ele é o fiador da nossa salvação. Através do sacrifício dele na cruz, salvando e nos livrando da morte, porque ele se fez morte para que nós não precisássemos morrer, porque o salário do pecado é a morte, e nós éramos pecadores desde o início. Então, Jesus se sacrifica como cordeiro, como sacrifício vivo, para que nós não precisássemos morrer. E olha só o que Hebreus diz sobre a morte de Cristo. Pois, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Nós não podíamos herdar a vida eterna sem que Cristo morresse por nós e nos tornasse o nosso garantidor da salvação, o nosso fiador do nosso patrimônio espiritual. E a nossa verdadeira herança, qual é? Além da salvação, tem alguma coisa que eu vou ganhar depois de ser salvo? Sim. Todos os israelitas, quando saíram do Egito, estavam esperando uma cidade. E Jesus está construindo para nós essa cidade. É a Jerusalém Celeste. E ele nos fez cordeiros dessa cidade. Já que ele só tem agora os céus e a terra e elas serão destruídas, ele criará ou já criou, porque o tempo para ele, né, já aconteceu. Ele criou para nós a Jerusalém Celestial. E nós vamos coabitar com ele na Jerusalém Celestial, como nos promete Apocalipse e tantos outros versículos da Bíblia. Para celebrar essa herança, mais uma vez, Hebreus nos mantém firmes e constantes ao nos aconselhar em como manter esse patrimônio espiritual, a nossa herança, a nossa Jerusalém Celeste. Muitos dos versículos de Hebreus, inclusive o capítulo 13 inteiro, são conselhos para que a gente não perca a nossa salvação, o nosso patrimônio espiritual e a nossa Jerusalém Celeste. Ele diz: cuidado com o que ouve, cuidando para não cair, tendo o coração verdadeiro, tendo inteira certeza de fé, porque lembre, quem é incrédulo não herda as promessas. Coração purificado da má consciência, amor e boas obras, e não abandonando a sua congregação, como muitos fazem. E as demais exortações que você pode ler no livro de Hebreus. Então, o que fazer, Larissa, para herdar a vida eterna? Leia o capítulo 13 de Hebreus. E durante o livro de Hebreus, ele diz isso. Eu vou repetir. Cuidando com o que ouve, cuidando para não cair,
tendo coração verdadeiro, tendo inteira certeza de fé, coração purificado da má consciência, amor e boas obras, e não abandonando a sua congregação. Isso aqui são algumas exortações que você lê do capítulo 1 até o capítulo 12 de Hebreus. As demais exortações estão no capítulo 13. Se quiser conferir, basta ler o livro de Hebreus. Se quiser comentar cada versículo, também tiver um tempo para isso, pode comentar aqui embaixo. E essa foi a nossa reflexão do patrimônio espiritual. Muito interessante como Deus me levou a escrever isso. Eu estou escrevendo um devocional e, por ordem do Senhor, que eu ainda não sei como vou fazer, e ele disse, né, fale sobre patrimônio espiritual. E eu disse, Senhor, o que é isso, patrimônio espiritual? E veio assim, bem na minha mente, Hebreus. E quando eu li o livro de Hebreus, cada versículo tinha alguma coisa sobre herança, fiador, herdeiros, testamento. E eu, meu Deus, realmente, o Senhor inspirou o autor do livro de Hebreus a fazer um verdadeiro esboço do nosso patrimônio espiritual. E eu fiquei muito feliz porque ele me deu essa mensagem. Espero que essa mensagem tenha chegado ao seu coração e quero encerrar orando junto com você para que você também conserve o seu patrimônio espiritual, que não é um patrimônio financeiro. Sinto muito se você entrou nesse vídeo pensando nisso, mas espero que você tenha chegado até o fim. E vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigada, Jesus, pelo patrimônio espiritual que o Senhor nos concedeu, morrendo na cruz por nós. Jesus, nós sabemos que pregaram as tuas mãos, os teus pulsos, não sei, na cruz do Calvário, mas saiu sangue, Senhor. O Senhor sofreu, o Senhor carregou a cruz, levou chicotadas por nós, foi cuspido, enfim, era uma lança no teu corpo, Senhor. O Senhor morreu durante 3 dias, Pai. O Senhor foi humilhado e levou sobre si todos os nossos pecados, os pecados da humanidade inteira, para o Senhor que era sem pecado. Jesus, nós te agradecemos por tomar o nosso lugar. Nós pedimos perdão por qualquer outra coisa que ainda esteja pendente, Senhor. Mas eu acredito que o Senhor já perdoou todos eles, até a existência, até o fim. E que nós só precisamos confessar que nós pedimos perdão ao Senhor. Está validado já. Então, Senhor, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é o Deus que salva, o Deus que não faz acepção de pessoas. E se tem uma pessoa assistindo essa mensagem e sentindo profundamente no coração de se arrepender e buscar ao Senhor como o único e suficiente Salvador, Jesus, visita essa pessoa na casa dela agora e diz para ela que o Senhor tem uma Jerusalém celestial, o Senhor tem um patrimônio espiritual para ela, e que ela pode alcançar, declarando que o Senhor é o único e suficiente Salvador, declarando que ela vai cuidar para não cair, vai cuidar com o que ouve, que Ele vai cuidar, Senhor, acerca do que faz, de todos os pensamentos e também, Jesus, seguir as orientações que o Senhor dá, os mandamentos que o Senhor deixa. E, Senhor, muito obrigada por continuar conosco. Estamos ansiosos para chegar a Jerusalém Celeste. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu quero orar também sobre cura espiritual. Derrota, Senhor, o inimigo que está aprisionando a alma dessas pessoas, fazendo essas pessoas, Jesus, só pensarem no material, só pensarem no que elas podem evoluir aqui na terra. Quando o Senhor as chama, Jesus, para construir um patrimônio espiritual que elas irão levar quando elas partirem, Senhor, e lá no céu desfrutar com o Senhor eternamente. Mas, Jesus, ajuda-as também aqui na terra. A Bíblia diz que o Senhor sabe cada uma das nossas necessidades. E apesar de o Senhor mandar nós nos contentarmos com o que temos, o Senhor diz que não nos deixará e não nos abandonará. Então, muito obrigada, Senhor, por toda essa reflexão. Estamos contigo. Aleluia, Maranata, Yeshua já vem. Amém? Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. E se quiser ver um pouco mais de marcenaria e algumas outras coisas da minha rotina, da rotina da minha família, te convido a seguir outro canal, Júnior e Larissa. Um beijo, muito obrigada. Se você quiser comentar aqui algo que achou da mensagem, alguma coisa que você quiser compartilhar comigo, eu vou ficar muito feliz em ler seu comentário aqui, tá certo? Se inscreva e até mais!